Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Começamos a nossa semana para a honra e glória do Senhor Jesus, uma semana muito mais do que abençoada, porque hoje é dia de colocarmos a nossa família no altar de Deus. Toda segunda-feira nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. E assim seja na minha vida e na tua, em nome de Jesus. E esse é o versículo base, a base das nossas segundas e a base de hoje. Josué 24:15, onde vai dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Família não é pessoas morando na mesma casa. Família é uma aliança, um lugar onde Deus deseja manifestar o amor, o perdão, o cuidado, a correção e propósito. E precisamos entender uma coisa: família perfeita não existe, mas a família que decide colocar Deus no centro, ela pode ser restaurada. E isso a gente vê na Bíblia. A Bíblia, ela nunca escondeu os problemas familiares. A gente vê que houve conflito entre irmãos. A Bíblia mostra que os pais que erraram, eles erram. A Bíblia mostra que os filhos que se afastam. A Bíblia mostra que houve casamentos marcados por dificuldades. Mas existe algo que aparece repetidamente nas Escrituras. E o que é, Janaína? É que Deus, ele continua trabalhando dentro da família. O inimigo, ele quer destruir aquilo que Deus estabeleceu. Desde o princípio, Deus, ele criou o homem e a mulher para viver em uma aliança. Por isso que quando uma família ela começa a ser destruída, nós não estamos falando apenas de uma discussão ou de um problema dentro de casa. Eu estou falando sobre algo que pode afetar gerações. E o que é isso, Janaína? Palavra maldita. Uma palavra maldita, ela pode ferir um filho. Uma ausência, ela pode deixar marcas. E uma mágoa? Uma mágoa guardada, ela pode virar distância. Um casamento sem diálogo, ele pode se transformar em amor sem convivência. Aliás, em amor de convívio. E não é para isso, né, que Deus fez a família. Deus, ele o projeto de Deus na família requer vigilância. Deus, ele sonhou, ele projetou. E nós, como ser humano fraco, né, que somos, falhos que somos, necessitamos vigiar, não deixando o orgulho ocupar o lugar do perdão, não deixando o dinheiro ocupar o lugar do relacionamento, não deixando o celular ocupar o lugar da presença. Não deixando o mundo ensinar os seus filhos, os meus filhos, né? Os nossos filhos, aquilo que aquilo que eu deveríamos ensinar eles dentro de casa. Família precisa de altar, não apenas de um teto. Lembra como comecei o vídeo falando que família não é estar todos morando dentro de uma casa? É além disso, porque Josué, olha o versículo base,
Josué, ele não falou assim, ó, eu e minha casa teremos sucesso. Não. Josué declara assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a diferença. Porque uma casa, ela pode ter dinheiro e não ter paz. Uma casa, ela pode ter móveis lindos, né? Todos muito... tudo muito lindo, maravilhoso, mas pode não ter comunhão. Uma casa, ela pode ter comida na mesa, fartura, e não ter amor dentro da casa. Então, a verdadeira prosperidade familiar não é simplesmente aquilo que a gente tem, mas é aquilo que nós somos um para os outros, na presença de Deus. Uma família, ela pode estar passando por algumas dificuldades, ou por todas as dificuldades, financeira, enfim. Porém, ainda assim, ela pode ser rica em amor. Pode estar enfrentando uma tempestade tipo daquelas, mas mesmo assim ainda permanecem de mãos dadas. Pode ter tudo, mas pode não ter tudo. Uma família, ela pode estar, sabe, em crise. Porém, o dinheiro não é tudo. O dinheiro compra aquilo que tem preço, mas não o que tem valor. Porque tem coisas que o dinheiro não compra. Pode comprar os móveis, pode comprar... mas tem coisas que não tem preço. São valorosas e o dinheiro não compra. Por isso nós temos que colocar Deus no centro de tudo. Deus, ele tem que ser o centro da nossa casa. Deus, ele tem que ser o centro da nossa família. Amar a família também significa saber perdoar. Olha o que diz em Efésios 4:32. Nos ensina a sermos bondosos, compassivos e a perdoarmos uns aos outros. Perdoar não significa dizer aquilo que aconteceu foi certo, né? Porque às vezes a gente tem medo de perdoar, achando, né, que a gente vai, tipo assim, que a pessoa vai entender, né, ou que a gente vai dar a entender que ela estava certa. Não. Perdoar não significa que o que a pessoa fez era certo. Mas perdoar é decidir que aquilo que aconteceu não vai continuar governando o seu coração. Tem famílias que estão separadas, não porque deixaram de se amar, mas porque ninguém quer dar o primeiro passo, ninguém quer dar o braço a torcer. E às vezes o Senhor, ele está dizendo, você não precisa esperar o outro mudar para você começar a fazer a sua parte. Talvez você que precise pedir perdão. Talvez você que precisa liberar o perdão. Ou talvez simplesmente você precise abraçar alguém dentro da sua própria casa. Não espere perder alguém para descobrir o valor que aquela pessoa tinha. Os pais não são donos dos filhos. Eles são responsáveis por ensinar. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar.
Filhos, eles aprendem muito, muito mais pelaquilo que eles vê do que pelo que eles ouvem. Se você quer que o teu filho ande ou em caminhos bons ou aprenda a perdoar, mostre perdão. Se você quer que ele respeite, demonstre respeito. Se você quer que ele busque a Deus, deixe o seu filho perceber que Deus também é prioridade para você. Nada adianta a gente ensinar o nosso filho de boca e não viver o que a gente fala, porque a gente não pode esquecer de que os nossos filhos, eles estão, 24 horas ali com a gente, eles nos conhecem dentro da nossa casa, quem nós somos. Então, assim, não adianta você falar, sabe, pelo menos a minha mãe sempre falava, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, não cola. Filhos vai seguir exemplo, vai ver exemplo em você. O maior sermão que uma família pode pregar, o maior sermão que eu e você podemos pregar dentro da nossa casa é o nosso estilo de vida. O maior sermão que uma família pode pregar é a maneira como ela vive. Amém? Ah, Janaína, mas e a minha família que já está destruída? E aí? Quando uma família, já está quebrada? Olha, quando aos nossos olhos, o que a gente está vivendo já, não tem mais jeito, já está quebrado, aqui vai uma verdade, uma das verdades mais importantes. O fato da sua família estar ferida não significa que Deus terminou a história. Amém? Tem coisas que nós não conseguimos consertar sozinhos. Há filhos que nós não conseguimos convencer. Há casamentos que chegaram ao seu limite. Há irmãos que não se falam mais. E tem tantas feridas que são antigas, Porque quem mais nos machuca é quem mais a gente ama, Então, assim, Deus, ele continua sendo especialista em restauração. Eu e você podemos, a gente não tem, aliás, esse poder de mudar o coração de uma pessoa. Mas nós podemos colocar a nossa vida no altar de Deus. Como, Janaína? Orando, perdoando, mudando aquilo que precisa ser mudado. Nós precisamos estabelecer limite quando for necessário. A gente tem que procurar reconciliar quando a gente vê que não há espaço, porque é necessário entregar a Deus tudo aquilo que saiu do nosso alcance. Não existe, existe uma diferença entre lutar pela família e tentar controlar as pessoas. Então, como funciona? Você faz a sua parte, Deus trabalha no coração. Amém? Então, aqui para encerrar, eu quero dizer algo. Talvez a sua família esteja vivendo uma fase difícil. Talvez exista uma pessoa dentro da tua casa que esteja distante. Talvez você se encontre cansado de tentar, de lutar.
eu quero te lembrar algo. Não desista daquilo que Deus ainda pode restaurar. Te aconselho, ore pela sua casa, abençoe os seus filhos, honre o seu casamento, valorize os seus pais, perdoa os teus irmãos. Aproveita enquanto as pessoas que você ama ainda estão do seu lado. Porque no final da vida, muitas das coisas pelas quais brigamos não vai ter importância nenhuma. E aí, talvez você descubra que aquilo que realmente importa ou importava para você estava sentado ao seu lado na mesa. Que hoje nós possamos declarar: a minha casa pertence ao Senhor, a minha família não será governada pelo ódio, mas pelo amor, não será governada pelo orgulho, mas pela humildade, não será governada pela divisão, mas pela reconciliação. Não posso controlar as escolhas dos outros, mas eu posso escolher servir a Deus. Enquanto houver vida, haverá oração dentro da minha e da sua casa. Enquanto houver oração, haverá esperança. E enquanto Deus estiver no centro da nossa família, terá um lugar de refúgio. Amém? Glória a Deus. Declare mais uma vez, declare a todo tempo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.